a parada é a seguinte. Luiz Henrique tinha razão sobre o Mbappé. Será que realmente era o Mbappé o problema do PSG? E agora, sem ele, o PSG é muito melhor? E o Luiz Henrique viu isso desde o começo? Vamos ver aqui, canal Gol Perdido. Luiz Henrique deu um conselho para Mbappé que fez muita gente começar a enxergar um novo lado. E volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo decisivo. Cara, eu fico de cara desse vídeo ter sido postado, público, pra todo mundo ver. Porque isso aqui, querendo ou não, coloca o Mbappé numa situação meio ruim, né? Tudo que desse errado depois disso e todos os momentos que ele não voltasse, esse vídeo aqui existir pra todo mundo poder ver, deixa claro que, ó, não é culpa do Luiz Henrique. O Luiz Henrique pediu, quase que implorou pra ele ajudar na marcação, é ele que não tá querendo voltar mesmo. Eu fico de cara da gente ter acesso a isso aqui. Mas que bom que a gente tem, porque é um baita de um vídeo. E deixa claro qual que é o problema de verdade, quem que é o problema de verdade. Jugadores de alto nível para ti e não puedes ayudarnos, tu nos ayudas em todo o decisivo. O talento do francês jamais foi questionado, e fazer isso seria uma loucura. Um dos melhores do mundo há quase uma década, campeão e melhor jovem da Copa com apenas 19 anos. Na outra foi finalista de novo e marcou um hat-trick na final. O problema de Mbappé nunca foi com a bola jogada, mas os títulos, gols, prêmios e conquistas disfarçaram algo que Luiz Henrique deixou claro para o mundo todo. Kylian, por melhor que seja, jamais foi um grande líder. E não faltam evidências que mostram que apostar todas as fichas em Mbappé pode não ser a receita do sucesso. Aquele lance ali dele abandonando a jogada e tal, é uma maluquice. Eu acho que é campeonato francês, não E é? apostar todas as fichas Tinha que ser. em Mbappé pode não ser a receita do sucesso. O Real Madrid, depois de vencer 2 Champions em 3 anos, resolveu contratar o seu sonho antigo. Mesmo após ter conquistado a Europa com Vini Júnior, Bellingham e Rodrigo voando, Florentino queria mais. Um mês depois de ser campeão, anunciou a contratação do francês. Na primeira temporada, Mbappé ultrapassou os 40 gols, se tornou a nova referência do ataque merengue. Mas o Real Madrid não traduziu nada disso em títulos relevantes. A Champions da atual temporada poderia ser um novo ponto de partida para o período de conquistas, mas o uniforme branco caiu nas quartas para o Bayern de Munique. E sim, mesmo marcando 2 gols no confronto, a atitude do camisa 10 dentro de campo foi um dos motivos para a eliminação. O Real perdeu a ida no Santiago Bernabéu por 2-1 e na Alemanha segurava o 3-2 no placar, que levava a decisão para a prorrogação e depois para os pênaltis, até que Camavinga é expulso aos 86 minutos. Com 1 a menos e com o Bayern pressionando, era o momento de um craque como o Mbappé correr o dobro por seus companheiros. Mas os alemães chegam até a área do Real Madrid e de longe Mbappé olha sem fazer nada. Ele nem tentou. Uma decisão que ajudou o Bayern a marcar o gol da classificação. O foda é que, assim, pra ser justo, provavelmente ele já tava ali com a cabeça de sair no contra-ataque. Né? Imaginando que a gente vai recuperar a bola e eu vou puxar esse contra-ataque. E acabou que só tomou o gol mesmo. Quando a câmera da transmissão foca em Kylian, ele aponta a culpa como se fosse dos companheiros da defesa. E não foi só isso. Durante todo o jogo surgiram oportunidades claras de passes e lançamentos que poderiam deixar o Vini na cara do gol. O francês preferiu tentar sozinho se tornar o herói da classificação. Esse é um dos pontos que o Luiz Henrique falou. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar, vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A comparação com Michael Jordan foi certeira. Os 6 títulos da NBA não vieram apenas porque Jordan era um dos melhores pontuadores da liga. Ele sabia que, por ser o melhor,
O bicho era foda, né? Enterrou na cara do maluco e falou, calma aí, baixa a bola. Daria dar o exemplo ao time. Ele corria mais que qualquer um e em todas as oportunidades aparecia na defesa. Mbappé não consegue enxergar o jogo como um grande coletivo. E essa é só uma parte do problema. Mas, mano, antes calma aí, porque o recado aqui é simples. Você quer saber quem foi o melhor e o pior jogador do seu time no último jogo? É só você baixar a Flash Score e ver a nota de todos eles lá. Tem tudo do seu time em praticamente todos os jogos de praticamente todos os campeonatos. Com a Flash Score você vai ter todas as estatísticas de futebol pra você poder acompanhar. E essa parada na nota é muito legal pra você ver quem tá bem, quem tá mal. Pô, isso aqui, não, eu percebi que fulano tava bem mesmo. E olha a nota dele que foda. Igual, no último jogo da Seleção Brasileira, o Endrick entrou no final e terminou com a melhor nota, mesmo tendo entrando no final. E tem do seu time também pra você observar quem foi bem, quem foi mal, em qualquer jogo praticamente. Enfim, tudo isso de graça. Se você quiser baixar aí, o link vai estar aqui na descrição. Não precisa pagar nada, pode ficar de boa. É só baixar e começar a aproveitar a Flash Score, demorou? Eu uso a Flash Score aqui no canal pra muita coisa, você pode usar aí também. Vamos seguir pro vídeo. O comportamento ruim não acontece somente durante os 90 minutos. Depois de perder a final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, Mbappé se recusou a ficar em campo para a entrega das medalhas e comandou os jogadores até o vestiário. A discussão com Xabi Alonso dentro do gramado foi o episódio final da relação ruim com o treinador e praticamente definiu a sua demissão. Talvez aqui seja um dos maiores momentos do Mbappé ditador ser real. Mas como o jogador de 27 anos chegou a esse ponto? O começo de carreira foi um princípio de esperança para o mundo do futebol. Quando estava começando a busca por sucessores para Messi e Cristiano Ronaldo no nível mais alto, um jovem atacante surgiu no Mônaco. Rápido, muito rápido, além de extremamente habilidoso, uma combinação perfeita de técnica com físico. Nenhum atleta criado em laboratório teria as condições tão ideais no futebol moderno. O garoto conquistou o campeonato francês com o Mônaco em uma década dominada Leonardo Jardim aqui. pelo PSG e se apresentou ao mundo na campanha histórica do clube na Champions League de 2017, onde o clube chegou até as semifinais. O grande rosto da trajetória foi o menino de 18 anos com 6 gols em 9 jogos. O nosso esporte precisava de novos talentos e ele mostrava as credenciais para ser o líder da nova geração. Mas talvez os sinais já estivessem aí o tempo todo. Em 2017 ficou fora dos treinamentos e da lista de relacionados para uma partida do campeonato francês depois de uma discussão com o zagueiro Hag. Mais detalhes sobre o caso nunca foram esclarecidos e o técnico do Mônaco, Leonardo Jardim, apenas disse que Mbappé não estava 100%. No ano seguinte vai para o lado mais forte, assina com o PSG por 180 milhões de euros. Para ser uma das estrelas do projeto que tinha o objetivo de conquistar a Champions League. A principal conquista da Europa nunca veio com o Mbappé. Mesmo assim, é impossível dizer que a passagem foi um fracasso. O Paris conquistou 6 vezes a Ligue 1 e ele virou o maior artilheiro dos caras. 4 a Copa da França. Em 2020 chegou na final da Champions League pela primeira vez e bateu na trave contra o Bayern. Apesar do gol perdido na final, é inegável Mano, ele recua essa bola. O Neymar, tipo, desacreditado. dizer que Kylian junto com o Neymar foram os grandes nomes do PSG naquela que havia sido a melhor campanha do clube na competição até então. Vale dizer que esse é só uma das inúmeras lindas O Neymar, tipo... homenagens que o Mbappé forneceu ao nosso canal durante toda a sua carreira. Tamo junto, Kylian. Dito isso, o Paris Saint-Germain se tornou uma máquina de moer treinadores. O Unai Emery, Thomas Tuchel, Caralho, o Unai Emery pronúncia mais diferente que eu já vi na minha vida. Maurício Pochettino e Christophe Galtier, alguns do mais alto escalão da Europa E o Gautier. e outros que eram apostas, mas nenhum conseguiu sobreviver ao vestiário do clube parisiense. Neymar disfarçado de mexicano, tá ligado? Em filme de sei lá, a la Breaking Bad da série. As mudanças de treinador são a constância na carreira do Mbappé. Em 10 anos, já passou por 9 comandantes diferentes. Dá para contar nos dedos de uma mão com quais não teve problemas. O caso com Thomas Tuchel é extremamente emblemático. Em uma partida de Ligue 1 contra o Montpellier, o treinador tirou o francês no segundo tempo. Essa simples decisão tirou Mbappé do sério. Na saída do campo, não cumprimentou o treinador e fechou a cara no banco de reservas. A relação entre os dois já era ruim por outros casos. O camisa 7 já ficou de fora de partidas por se atrasar para treinos e sua fama no vestiário entre os companheiros já não era das melhores. Em uma das tretas, Tuchel chegou a dizer: "Não jogamos tênis, jogamos
futebol. O atacante nunca pediu desculpas publicamente por nenhum dos episódios, e o alemão, no seu papel de treinador, seguia aplicando as punições que achava justa. Mas quando o PSG precisou escolher um lado, o lado de sua estrela pesou mais. Depois de levar o clube à final da Champions, Tuchel foi demitido. E poeticamente ele sai de lá para ir pro Chelsea ganhar uma Champions. Era mais uma evidência. E essa camisa aqui era muito bonita, meu Deus O do céu. ponto central de todo o projeto era Kylian Mbappé. Enquanto ele continuasse marcando gols, teria total liberdade para agir da maneira que quisesse com o treinador que estivesse ali ou com seus companheiros. Tuchel rumou para o Chelsea, onde foi campeão da Champions um ano depois que saiu da França. Enquanto o Paris reiniciou seu ciclo com o Pochettino, mais uma vítima da batalha de egos do vestiário parisiense. O argentino teve nas mãos o trio Neymar, Messi e Mbappé. O desempenho abaixo do esperado e os resultados que nunca vieram encurtaram a passagem do treinador. Em comum com seus antecessores, uma extrema dificuldade para lidar com Kylian. Alguns meses depois de deixar o clube, Pochettino classificou seu ex-comandado como imaturo. É difícil para ele distinguir os momentos do jogo, quando deve arriscar e quando não deve. Kylian não sente o prazer em ter a bola, só quando pode correr e finalizar. Eu tava vendo hoje o Pochettino numa entrevista agora recente, falando sobre o que ele achava do Neymar, e ele fala que ele vê no Neymar algo muito parecido com o Ronaldinho, e pra quem não sabe, ele jogou com o Ronaldinho na época de PSG. Tem esse rolê, tá ligado? Mas ele fala de, mano, é talento de Messi, é talento de Ronaldinho, só que também é um gosto muito grande pela vida de festa e esse tipo de coisa. Então, opinião clássica, sabe? E aí ele faz essa comparação de, não, muito bom jogador. Ele fala que o Neymar é uma pessoa muito legal, que ele gosta muito do Neymar, que é algo também que se ouve muito do Ronaldinho, né? Esse cara é muito gostável e tal. Mas... E ele não fala no sentido de ser, tipo assim, alguém não profissional, tá ligado? Mas ele fala que, pô, o Neymar gostava muito do futebol. Sempre gostou. Mas também gostar muito da festa, gostar muito de muita coisa. Diferente de outros trios de ataques históricos, o MNM falhou pela falta de disposição de cada um dos seus componentes de correr pelo companheiro. Segundo o próprio brasileiro, foram os egos que atrapalharam a evolução do que nasceu para ser o melhor ataque do mundo. Esse aqui no Brasfoot é quando você tem muito jogador que é estrela no time, aí começa a dar problema. Quem já jogou tá ligado. Mas acabou como decepção. O que deu errado no PSG? Ego, acho que o ego é bom, né? Você se achar o melhor, isso é bom. Só que você tem que saber que você não joga sozinho, né? Então você tem que ter um outro cara do lado. Não é porque você fala assim, mano, o cara sou eu, tudo bem, mas quem é que vai te dar a bola? Você tem que ter gente boa pra te dar a bola. O último treinador de Mbappé no PSG foi Luiz Henrique. Mas antes de eu te contar, meu nome é Neto e você está no canal Gol Perdido. Mas você é craque? Você é craque? Você jogou na onde? Se tá curtindo o vídeo, se inscreve aí. Também quero agradecer. Se inscreve no canal dele, link vai estar aqui embaixo. Gol Perdido é um canal que a gente sempre assiste, sempre são bons os vídeos, então dá uma moral lá, se inscreva, o link vai estar aqui embaixo. E se inscreve aqui também, caso você ainda não esteja Agradecer a inscrito. vocês o carinho aqui nos últimos conteúdos postados no nosso canal, tá cada vez mais legal. Valeu mesmo. Eu não sei se é uma referência dele, mas o jeito que ele fala me lembra o modo carreira Soto. Quem já assistiu aí sabe e tal. Inclusive sumiu do YouTube, né? Acho que parou de produzir, sei lá porquê, mas o jeito que ele fala e tal, talvez seja uma referência dele, por isso ele tem esse jeito, mas me lembra um pouco o modo carreira. Tamo junto. E de novo, se inscreve aí pra mais vídeos como esse. A filosofia do espanhol e do francês jamais poderia entrar em acordo, sem que um lado cedesse. O atacante quer a bola a todo momento. Com ela nos pés, ele sabe que pode decidir todos os jogos, e ninguém duvida disso, nem Luiz Henrique. Mas para o espanhol, um time de futebol deve ser composto de 11 operários. 11 jogadores dispostos a correr uns pelos outros durante 90 minutos e seguir cada E disposto a obedecer o a técnico. passo do que o treinador estava instruindo. Ele jamais teria essas características com Kylian, mas ao invés de transformar isso em polêmica, levar aos jornais ou falar com a imprensa, Luiz teve algumas conversas cara a cara com o seu craque. Sujeito homem, a cena só se tornou pública por conta das gravações de um documentário sobre o treinador para um canal de televisão espanhol, mas viralizou por mostrar a verdade. Mas de qualquer forma, se eles quisessem falar, pô, isso aí não pode sair, não teria saído, mas permitiram. Que muita gente tinha medo de dizer. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? ¿Te queda claro? E a única
Nossa, pior que dá pra sentir que ele tá, demorou, não, vou sim, vou marcar, não pode crer. E é foda porque, assim, do jeito que o Luiz Henrique apresenta ali pra ele o que ele esperava do Mbappé, pô, se o Mbappé se ele levou a mal, se ele se sentiu mal, mano, o cara tá literalmente comparando a Michael Jordan, sabe? É um elogio, não tem como você ficar ofendido com isso. A temporada que os dois tiveram junto, podemos dizer que as coisas funcionaram. O PSG, como de costume, conquistou tudo na França. Normal. Mbappé teve a melhor temporada em números de sua carreira, mas a Champions novamente não chegou, caiu nas semifinais. Ou seja, o objetivo continuava não sendo Nossa, é verdade, caiu na semi pro Borussia, né? Pro Borussia. Nossa. concluído. Mais uma temporada em que Kylian e Paris não conquistaram a principal meta. E o Luiz continuava a entender que gols podem te transformar em craque, mas são as atitudes que formam um líder dentro de campo. E ele sabia que não poderia colocar o francês no banco. É por isso que talvez tenha sido o mais feliz quando Mbappé anunciou que iria realizar seu sonho e partir para Madrid. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año. Nossa, esse vídeo é foda. Esse vídeo é foda. Ele meio que falando que se eu acho que eu vou melhorar meio que agora sem Mbappé, é claro que eu vou. Por quê? Que iria realizar seu sonho Se e liga, se partir para Madrid. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé, ahora que sabemos ya que todos que va al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno. Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente. O ar diferente Ele tava felizão. Ele, né, meio que fez uma forma mais poética aqui, que hoje é um dia chuvoso, mas a gente vai poder respirar um... Ele tá feliz. Ele tá felizaço. Ele tava tipo assim, me livrei de um problema. E é muito foda, isso aqui é um mérito muito grande do Luiz Henrique, que ele é esse cara que meio que não treme pra ninguém, né? Porque o Neymar saiu do PSG porque muito provavelmente ele que quis. Ele chega a falar aquela velha coisa lá de sobre o Neymar, mais do que palavras, vocês vão ver minhas ações. E aí, pouco depois, o PSG meio que coloca o Neymar à venda. Então, independente do tamanho do jogador, o bicho não treme, ele vai lá e peita mesmo, e peitou o Mbappé e deu no que deu. que o Luiz Henrique sentiu não era novidade para ele, mas foi para toda a torcida do Paris. Na primeira temporada sem Mbappé, o PSG conquistou a Champions League. E se der mole na segunda, a mesma coisa. Goleando a Inter de Milão na final, sendo disparado a equipe que jogava o melhor futebol. E um futebol extremamente coletivo. É claro que o Dembélé ganhou a bola de ouro e talvez seja ali a estrela, mas não é tão estrela assim. Não é como se, Real Madrid do Cristiano. Não era o PSG do Dembélé, era um PSG porque o PSG era bom, o coletivo era bom. E aí combina muito com a ausência do Mbappé isso. Do planeta. Era um time muito mais organizado, mais coletivo, mais unido. Um PSG mais leve do que quando tinha o francês em campo. Todos os conselhos que Kylian deveria ter ouvido serviram, na verdade, para outro, para Dembélé. A estrela que parecia ter fracassado, mas que foi trazida de volta aos grandes palcos do futebol pelo espanhol. Dembélé entregou gols, menos... Cara, se na época que o Dembélé tava lá no Barcelona, alguém falasse que daqui a um tempo um jogador lá da PSG vai ganhar Champions e ser bola de ouro, ninguém imaginaria que esse jogador não seria o Mbappé e que na verdade seria o próprio Dembélé. Ninguém acreditaria. Não, nos próximos anos um francês vai ganhar a bola de ouro. Todo mundo pensaria no Mbappé. Absolutamente todo mundo. Sim, o Mbappé é o melhor jogador do Real Madrid, mas se ele fizer mais pela equipe, ele... Cara, eu já entrei numa discussão e eu fui convencido de que tá certo o Real Madrid contratar o Mbappé. Eu tinha uma dúvida porque, tipo assim, esportivamente falando, o Real Madrid acertou em trazer o Mbappé. E eu penso que, claro, ele sempre vai fazer lá os seus 40 gols por temporada, às vezes 50, talvez até 60, só que coletivamente pode ser que mesmo com esses gols, o coletivo perda. Então, o coletivo pode perder, e aí eu não sei se combina, se é bom, tá ligado? O Real Madrid fazer essa compra. Só que aí eu fui convencido pelo argumento de, mercadologicamente, você não pode ter o Mbappé meio que pingando e você não aproveitar. O Mbappé querendo ir pro seu time e você falar não. Assim, é muito hype, obviamente futebol também é grana, e você não colocar o Mbappé na história do seu time é meio idiotice e tal. Então, talvez mesmo esportivamente não ser a melhor coisa, mesmo assim, talvez ainda compense.
Mas é só por aí mesmo, porque tirando isso, eu não sei se essa conta fecha tanto. Apesar de que, pra esse vídeo aqui não envelhecer mal, mano, em algum momento ele vai ganhar Champions no Real Madrid. Porque se de fato ele passa anos lá e não ganhar nenhuma, é loucura. Aí vai ter sido um fracasso bizarro. Até então, né, 2 temporadas, nenhum título, pelo menos não relevante. Enquanto isso, o PSG já tem uma Champions e tá caminhando pra segunda. Assim, seria, nossa, cruel com o Mbappé. 2 anos sem ele, 2 títulos de Champions pro PSG que até então nunca tinha ganhado nenhuma. Vamos ver se o futebol apronta essa. Do que o Mbappé, é verdade, mas compensou com marcação, fome e desejo de ganhar. Osmani estava em todos os lugares do campo, deixando seu treinador orgulhoso. Nesse mesmo ano também foi o melhor do mundo, bola de ouro, antes do que Kylian Mbappé. Não é nenhuma questão de antes, é que ele foi o bola de ouro. Eu acho que ninguém pensava que, tipo assim, não, o Mbappé vai ser primeiro o bola de ouro do que o Dembélé. A questão era, o Dembélé vai ser bola de ouro? Sabe, não era quem seria um antes do outro, é quem acreditava que o Dembélé seria um dia bola... Tá ligado? Qualquer um que tentasse prever isso há 3 anos seria internado em um hospício. Mas são as voltas que o mundo do futebol dá. Enquanto Paris vivia o auge de glórias da sua história, Mbappé começava seu capítulo na Espanha. E até dá pra dizer que o roteirista que estava escrevendo essa história é preguiçoso, porque praticamente tudo o que aconteceu em Paris estava se repetindo. Mbappé chegou em um time que até então era o time do Vinícius Júnior. O brasileiro do Real se tornou o dono da ponta esquerda e um dos melhores do mundo da posição, se não o melhor. Mbappé tem como característica principal atuar pelo lado esquerdo do campo, um ponta que marca gols a partir da explosão. 2 posicionamentos muito parecidos, o que torna um ataque equilibrado com a presença dos dois um desafio praticamente impossível. Um dos melhores centroavantes do mundo, Thierry Henry, viu exatamente isso, provando que a dinâmica de ataque do Real é prejudicada sem um centroavante de ofício. Here, Mbappé is supposed to do. It's always, more often than not, I won't say always, but more often than not, Bellingham trying to make the run, trying to make the team play, running in behind, as that's him again trying to break the line. That's your 9. That's your 10. Again, who's going to make the run in behind? Who's going to try to go? It's him. It's Bellingham going, not your number 9. Again, look at him. Look at your 9. Look at where he started. Henry na TV meio que mijando no Mbappé, coragem. He's going to pass his 9. Assim, imaginando mais ou menos como que o Mbappé é, imagina como que ele recebeu isso aqui. Imagina como que ele deve estar gostando do Thierry Henry agora. To make a run in behind. What are we talking about here? You can't win games like that. It's him again going. Look at where your 9 is. Yeah, I will be upset also. Of course I will be upset. A defesa também foi prejudicada. O Real tem menos capacidade de pressionar seus adversários. Como resultado, a última temporada foi a que o time de Madrid mais sofreu gols em toda a sua história. Individualmente, os números de Mbappé continuaram bons como todas as temporadas de sua carreira. Mas seus principais companheiros não. Vini, Rodrigo e Bellingham marcaram menos. Mano, o Luiz Henrique agora no PSG, ele faz eu imaginar que ele é melhor do que eu imaginava há pouco tempo atrás, porque, pra quem não lembra, é o técnico do Trey MSN, é o técnico da Tríplice Coroa do Barça. Então, assim, eu acho que quem sabia um pouco já sabia que era um baita técnico. Mas é que olhando agora, é papo de gênio mesmo. Não só porque ele ganhou a Champions, mas a forma como ele ganhou e como que o time é muito dele. E como que ele é esse cara meio esquisito, mas na mesma hora genial, justamente por ser esquisito. Assim, é um treinador de um nível maior do que eu conseguiria imaginar. É realmente algo impressionante. Gols e deram menos assistências. As derrotas para o Barcelona também voltaram a atormentar. Na La Liga, na Copa do Rei, ou na Supercopa, no Bernabéu, ou no solo Blaugrana, em qualquer lugar. O Barça de Hans Flick dominou o futebol espanhol, com conquistas da Liga e de Copas. Ancelotti não conseguiu montar um time equilibrado. E com pouca experiência, Xabi Alonso foi escolhido para assumir uma bomba relógio. Mbappé rachou com o treinador após o episódio das medalhas na final da Supercopa. Antes isento da culpa por entregar um caminhão de gols, as críticas aumentaram consideravelmente após a falta de comprometimento nas quartas da Champions. Um detalhe que chamou a atenção foi que nos últimos 5 jogos da competição, a equipe do Arbeloa teve 3 vitórias e 2 derrotas. As 3 vitórias foram quando Kylian não começou de titular ou nem jogou contra Benfica e Manchester City. E as 2 derrotas foram contra o Bayern, que o Mbappé jogou os 180 minutos. Antes ninguém pensaria nessa possibilidade, mas agora tudo...
Mas aí pode ser muito mais uma coincidência do que qualquer outra que coisa. aconteceu, o debate é mais real do que nunca. Vale mesmo a pena ter Mbappé no time Então. se você quer conquistar a Europa e se tornar no time mais potente e letal do planeta? Talvez sejam apenas as coincidências do mundo do futebol, mas elas também podem nos ajudar a enxergar. A saída do Mbappé transformou o PSG em um time campeão, enquanto no Real está indo para sua segunda temporada sem títulos relevantes. Mano, talvez foi só uma questão realmente de encaixe. Já tem ali o Vini, e aí ele vai ter que jogar meio que de 9, só que ele nunca foi exatamente um 9. E aí mesmo assim tem funcionado, né? Porque ele tem os gols dele lá, mas o coletivo meio que sofre com isso. Então talvez em outro time, mas que outro time teria grana pra ter o Mbappé, porque o Mbappé é muito caro. É complicado. Isso não é comum, nem mesmo a Liga, que era acostumado a vencer em Paris, conseguiu na Barcelona. Espanha. Será que os gols que o francês Barcelona tá entrega compensam todo o resto? O que um clube coloca em jogo ao colocar um É foda porque aí a gente vê isso aqui e, mano, a coisa mais óbvia do mundo é que daqui a algum tempo o Mbappé vai estar fazendo, sei lá, 2, 3 gols em algum jogo grande. E aí a discussão de, nossa, será que vale a pena ou não ter o Mbappé? Ela parece bizarra porque vai estar lá o Mbappé sendo o cara em algum dia importante, porque é a cara dele isso. Mas tem que ver se esses dias muito grandes, eles não são muito exceção, enquanto a regra é algo mais, o Mbappé realmente compensa, tá ligado? Tem que ver esse lado. único jogador como peça central do projeto. Tendo no vestiário um cara que coloque em xeque a autoridade dos treinadores é um risco. E ter em campo alguém que não está disposto a correr pelos companheiros é uma sentença no futebol moderno. Os conselhos de Luiz Henrique são duros, mas são as palavras de alguém que conhece os caminhos da vitória e que sabe que precisa tirar o melhor de cada peça. E para chegar no topo, onde Mbappé deveria estar há muito tempo, ainda falta perceber que o futebol não é um esporte de um homem só. Inclusive, para entender mais Pior que... acabou o vídeo já. Pior que na cabeça dele deve fazer muito sentido ele ser esse cara mais individual e tal. Até porque você pega os números, o cara tá lá fazendo, sei lá, 40 gols no ano. No ano que é mais ou menos, ele faz 40 gols. Aí como é que você convence esse cara de que ele não tá tão bem assim, tá ligado? detalhes de como o Real saiu de um clube campeão da Champions para 2 temporadas sem títulos, Vimos te esse convido a vídeo. assistir esse conteúdo. Como o Real jogou sua história no lixo ao tentar Vimos esse vídeo. Muito bom, por sinal. É isso, o vídeo aqui praticamente já acabou. E é mais um vídeo muito bom do canal Gol Perdido. E a discussão em Mbappé eu sinto que ainda vai mais longe, porque não acaba por agora. E é uma discussão que vai ficar meio complicada pro lado dele, principalmente se o PSG ganhar mais uma Champions. Vai ficar meio feio. O tempo dirá o que vai acontecer. Aguardemos. Na calada da noite, se pá que eu torço pra isso acontecer, só pra ver a cara de bosta dele. Vamos ver.